ter ainda dolorosas, mas como alguém disse muitas vezes, e é uma frase que se repete frequentemente, só o trabalho nos salva. E estou de regresso com o homem, o jovem, de 29 anos, há coisas irónicas na vida, que é a imagem, a melhor imagem de Portugal no mundo, Cristiano Ronaldo. Olá, Cristiano. Olá. Cristiano, aos 29 anos já ganhaste tudo. Liga dos Campeões, melhor marcador na Liga dos Campeões, sua última marca era 14 golos, colocaste-a em 17, todos os títulos em Espanha, enfim... Maior também. Sim, claro. O mau serviço do Manchester. E outra agora pelo Real Madrid. Já pensas no facto de teres 29 anos, o que é uma idade que faz toda a diferença quando se é jogador de futebol ao teu nível? Bom, antes de mais, obrigado por dar esta oportunidade de falar consigo, como sabe. Sou admirador muito do seu trabalho. Espero que seja um regresso em grande, porque você é uma ótima jornalista que representa bem o nosso país. E como disse bem, por momentos difíceis na vida, como todos nós temos, acho que desejo as melhores felicidades agora pelo seu, não um novo trabalho, mas o recomeço de um grande trabalho. Obviamente que os anos vão passando e vamos ficando mais experientes e maduros no nosso trabalho, mas sinceramente eu ainda não penso que tenho 29 anos. Sei que os tenho, mas dentro de campo e exercendo a minha função de... Quantos anos tens na tua cabeça quando estás a jogar? Na minha cabeça, sinceramente, eu penso que tenho 23, 24, porque realmente gosto muito de fazer aquilo que faço e desfruto quando treino, quando jogo, quando faço o meu trabalho ao mais alto nível, mas obviamente que sei que as coisas não são iguais e muitas das vezes tenho que gerir de uma forma diferente, como se tivesse 20 anos, porque o corpo não é igual, as sensações são outras. Pensas nisso? Pensas no teu futuro? Pensas no dia em que acabar a tua carreira e naquilo que tu vais fazer no dia seguinte? Eu penso, mas não é algo que ter muitas noites de sono, por exemplo. Acho que as coisas acontecem num processo normal. Tento desfrutar o presente, porque acho que temos que nos basear sempre no presente, porque se pensarmos muito no futuro, esquecemos o presente e não vivemos. Mas obviamente que tenho um pensamento também de vez em quando e as coisas estão bem estruturadas na minha vida, graças a Deus. Tenho feito por isso também e o que eu mais quero é, pois, jogar. Pensas julgar até que idade? Provavelmente tu fazes, como todos nós, uma autoavaliação. Sim. Nós somos capazes de dizer a nós próprios: eu, aos 65 anos, vou deixar o jornalismo. Provavelmente farás o mesmo. Faço, mas podia dar uma resposta politicamente mais interessante, que é jogarei até o meu corpo me permitir. Podia dizer assim, mas não, o meu plano é jogar até aos 35, a 36, mas quando chegar a essa idade, se calhar o meu nível de pensar será outro. E tu gostavas de terminar a tua carreira no Real Madrid ou nos Estados Unidos da América, como por exemplo David Beckham ou outros? Ou num país árabe? Não sei, sinceramente podia-lhe dizer que gostava de acabar no Real Madrid, porque acho que seria a cereja no topo do bolo acabar num clube, o melhor clube no mundo como o Real, mas também poderia dizer que gostava de acabar no Manchester, por toda a história que criei naquele clube. Podia também dizer das equipas mais importantes em Portugal, o Sporting, que foi a equipa que me deu as bases para ser o que eu sou hoje, mas não sei, é uma incógnita. Gostavas de ser uma espécie de Alfredo Di Stéfano para o Real Madrid? Era bom, seria um orgulho para mim, mas acho que estarei seguramente nos livros dos melhores jogadores da história do Real Madrid, não a nível não só a nível dos golos, mas a nível das exibições, mas a nível daquilo que eu tenho feito e daquilo que eu tenho ganho por este clube, como fiquei na história também do Manchester, como ficarei na história da seleção de Portugal, isso não tenho dúvida nenhuma, por isso seguramente estarei
ao nível dos melhores da história do clube. Obviamente o Di Stéfano foi um dos jogadores mais importantes, não só no Real Madrid, mas também no mundo do futebol, e oxalá que possa ser igualável ao que ele fez. Falemos da tua ambição, dos teus objetivos. Todos nós trabalhamos com objetivos hoje em dia. Quais são os teus projetos? O que é que tu ambicionas para este ano de 2014? Bom, basicamente aquilo que eu ambiciono e aquilo que eu quero é partir de um ponto de partida como no ano passado. Como eu digo sempre, todas as épocas para mim é um desafio diferente, é um desafio novo, é um desafio no qual eu estabeleço algumas metas pessoais e coletivas, e por isso este ano não vai fugir à regra. Vou-me basear naquilo que foi no ano passado, que é tentar dar o meu melhor, tentar que o Real Madrid possa alcançar os troféus mais importantes, que possa ser dos melhores marcadores em todas as competições, que a seleção portuguesa possa ir o mais longe possível nas competições que inserirem, como neste momento na fase de qualificação, como depois no europeu, e é basicamente isso, dar sempre o meu melhor, independente pelo Real Madrid ou pela seleção. Sim. Esperas conseguir voltar a ser bola de ouro 2014? Obviamente que sim. Não é uma prioridade, mas é sempre algo que nos deixa extremamente orgulhosos e felizes. Mas como eu disse anteriormente, esses troféus individuais nada se ganha quando não se tem um coletivo forte e não se ganham troféus coletivos. Por isso este ano acho que eu estou num bom nível, porque ganhei a Liga dos Campeões, ganhamos a Copa do Rei, ganhamos a Supercopa, aqueles troféus que disse bem no princípio, como as botas de ouro, etc. Acho que tenho uma grande possibilidade, mas como isso não depende de mim, teremos sempre uma expectativa. Mas é sempre aquele prémio que bate mais forte no Eu acho que sim, eu acho que é tipo é o auge do futebol a nível individual, na minha opinião. Nesta última bola de ouro que tu venceste, ficaram registadas duas coisas. Para quem te viu do ponto de vista humano, as tuas lágrimas, e ficou o facto de quereres ter o teu filho ao teu lado e a partilhar com ele aquele momento. O que é que tu sentiste exatamente naquela altura? Quer dizer, aquelas lágrimas vieram de dentro, não foram lágrimas, eu não senti que fossem lágrimas em função de um prémio. Eu acho que aquelas lágrimas significaram algo mais. Provavelmente sim. Obviamente que se estivéssemos a falar fora das câmaras eu dava-lhe uma resposta mais objetiva, mas sabe, muitas das vezes temos que dar uma resposta para que as pessoas, uma boa mensagem para que as pessoas possam entender. Obviamente, como disse anteriormente, nem dos melhores autores conseguiriam fazer se tentassem enganar as pessoas aquelas lágrimas que eu deitei, porque foi de coração. Eu não sou uma pessoa hipócrita, eu não consigo mentir. E obviamente que foi um momento de explosão dentro de mim, não só baseado pelo prémio, mas também por aquilo que eu vindo a fazer durante os últimos anos e sempre a batalhar forte e arduamente para ser o melhor. E fez, no meu caso, não quero dizer justiça, mas acho que eu mereci plenamente ter ganho aquele troféu, e foi, no caso, quando o meu filho veio e foi para os meus braços, foi um momento de explosão que eu não estava à espera, que não foi nada planeado, e despertou em mim uma alegria enorme e as lágrimas que deitei, mas não me arrependo de nada, porque acho que aquelas pessoas que me realmente conhecem viram que aquilo foi simplesmente eu, natural, o Cristiano que eles conhecem, e provavelmente para as pessoas que não me conhecem ou que tinham uma imagem diferente de mim, uma má imagem sobre mim, mudaram, porque sentiram, infelizmente por eu ter chorado, mudar a sua maneira de pensar sobre mim. Mas eu sempre fui assim. Obviamente temos momentos na vida bons, momentos infelizes, momentos menos bons. Eu, como já disse muitas vezes, cometi alguns erros quando era mais jovem, mas quem não cometeu, claro, acho que faz parte do nosso crescimento, e por isso... Mas eu encontro na tua resposta um sentimento de alguma injustiça que tu sentes existir por vezes em relação a ti. Tem a ver com a imprensa? Injustiça acho que se calhar não será a palavra mais certa, mas muitas das vezes se calhar não foram corretos comigo, mas
Eu não guardo mágoas na imprensa ou a ninguém, porque sei que na última hora as pessoas vão se arrepender e vão ver que elas estão enganadas. E por isso é isto que eu tenho venho a fazer durante os últimos anos. Se formos a ver, como eu digo sempre, as estatísticas não mentem. Para estar ao mais alto nível, temos que ser diferente dos outros, temos que ser melhor que os outros, temos que ser mais profissionais que os outros, e isso está nas estatísticas, eu não minto. Nas estatísticas estão subjacentes as comparações inevitáveis entre ti e Lionel Messi. Estamos a falar de um outro grande jogador do mundo e em profissões altamente competitivas a rivalidade inevitavelmente existe. Porque todos queremos ganhar, todos queremos se vencer. E no vosso caso, eu presumo que isso esteja presente na cabeça de ambos. Como é que tu encaras esta questão de rivalidade, não tínhamos medo da palavra, entre ti e Lionel Messi? Acho que isso, a rivalidade, no sentido da palavra, eu acho que é sempre formada por a imprensa. Porque rivalidade com ele eu não tenho nenhuma, pelo menos quando vamos às disputas dos prémios, sempre tivemos uma relação muito normal, muito profissional entre ambos. Achas que ele é levado ao colo? Não é levado ao colo, se calhar por vezes passa uma imagem melhor que a minha, ou as pessoas gostam mais da imagem dele do que da minha. Eu acho que são situações normais, não podemos agradar a todo mundo. Eu tenho que respeitar as opiniões das pessoas e sei viver com isso e faço a minha vida, não faço a minha vida dependente daquilo que as pessoas pensam. Mas claramente tens a convicção distanciada, ou seja, imagina que te olhas a ti próprio de fora, tens a convicção que és melhor do que ele. Mas aqui não há melhor nem pior, cada um faz o seu trabalho, cada um tenta dar o seu melhor, ambos querem ser os melhores. Então pergunto de outra forma. Quais são, eu, na minha cabeça, eu sou o melhor. Sim. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Se me perguntar, achas-te um jogador? Eu acho que sou um jogador completo. Jogo com os dois pés, faço gols com a cabeça, faço gol com o pé esquerdo, faço bate livres, bate penaltis. Acho que sou um jogador completo, mas isso não quer dizer que seja melhor que os outros. Eu acho, a nível de jogador completo, eu acho que não me falta nada. Mas causou, sabes perfeitamente, que causou alguma estranheza. Mas porquê? Ser o melhor jogador do Mundial. Porque o melhor jogador do Mundial, não é? Então aqui os nossos alemães que ganharam isto e tal. Qual é a tua opinião? A minha opinião... Se ele ganhou, as pessoas votaram nele. Achas que foi justo ou injusto? Mas o mundo, no geral, viu e analisa por si próprio e são inteligentes as pessoas que andam no mundo do futebol, por isso seria uma pergunta interessantíssima a perguntar-lhe. Sim, mas também... Mas vão-lhe perguntar de certeza absoluta. Não sei. E ele terá os seus argumentos para responder a essa pergunta. Mas eu queria que tu me respondesses do fundo do teu coração. Achas que, perante o desempenho da Argentina e da Alemanha, melhor jogador do mundo no Mundial de Brasil? Se dissesse tudo o que pensava, estava na cadeia. Não acredito. Estava na cadeia. Olha, Ronaldo, como é que está a tua lesão? Já está tudo ultrapassado. Obviamente que eu voltei sem dores, mas não tive a oportunidade de fazer uma pré-época como gostava de fazer. Já é 12 anos de carreira e sempre fiz pré-época, mas este ano foi um pouco diferente porque também jogamos um Mundial e depois já tive aqueles problemas. Tu quando foste para o Mundial, tu já ias lesionado? Sim, não é nada que não se saiba. Que não se saiba. Obviamente que as pessoas vão especulando, vão dizendo aquilo que querem, mas eu, como já disse, eu não sou... Os teus últimos 2 meses no Real Madrid, antes de ires para o Mundial, já não foram, digamos assim, famosos? Já estava um pouco limitado, também a carga de jogos que tivemos já estava um pouco limitada. No Mundial também, obviamente, que teve esse problema da pequena lesão que começou-se a arrastar
e tive que parar nas férias. Tive um mês de férias e tive que parar para ficar realmente bom, porque só com o tempo é que realmente ficamos bons. Foi isso que aconteceu, recuperei bem, mas que não fiz uma pré-época como gostava de fazer, como nos últimos anos, que é 15, 20 dias de treinar bem. Não tive essa oportunidade de fazer. Exatamente qual é o teu problema na perna esquerda? Não há problema, eu simplesmente não fiz pré-temporada. Aquilo que diziam que era do joelho do rotuliano já está ultrapassado, porque já me sinto bem. Como eu disse anteriormente, a paragem deu uma possibilidade de recuperar totalmente, mas depois o estado de físico, para estarmos ao mais alto nível, temos que treinar. E eu, como disse, não fiz uma pré-época como gostava de fazer, e por isso os problemas físicos vêm, não só a mim, mas os meus companheiros também estão a ter um bocado de dificuldade. Mas eu acho que com o tempo, mais 1, 2 semanas, acho que vou ficar a top. Então, porquê que tu, na seleção, numa determinada conferência de imprensa, dizes aos jornalistas que estás a 100%? Digo a 100% e disse que Portugal tinha capacidade para ganhar o Mundial, porque no me ver como capitão da equipa, eu acho que temos que passar energia positiva para o grupo. Independentemente de sabermos que é uma coisa não impossível, mas muito difícil de alcançar, se eu dou uma imagem de pessimismo, isso vai incutir aos jogadores esse pessimismo. Mas achas que os teus colegas não sabiam que estavas lesionado? Mas a mim não me importa o que eles pensam, ou o que as pessoas deixam de pensar. Eu acho que estou a fazer o certo para dar moral, para dar energia positiva aos portugueses, às pessoas. Dentro de mão, o povo português por norma, é pessimista. Sim. Sabemos disso. Mas eu, como capitão, acho que tive que deixar essa mensagem para não deixarem de especular, para deixarem de dizer aquilo que tinham vindo a dizer. Mas não achas que, ao teres dito isso, podes ter criado na opinião pública portuguesa a expectativa ou expectativas acima daquelas que eram objetivamente possíveis, como se veio verificado? Sim, tanto que foi, porque eu disse, passado algum tempo, quando acabou o jogo contra o Ghana, dei uma entrevista e disse aquilo que realmente aconteceu, aquilo que se passou. Mas se você estivesse no meu lugar, o que é que você dizia? Como capitão, como líder da seleção, o que é que dizia? Queria seguramente passar uma mensagem forte, mas assumi na minha consciência e disse aquilo que pensei depois do jogo com o Ghana, disse a realidade e disse aquilo que eu pensava, e acho que uma pessoa minimamente inteligente percebeu a minha mensagem Mas disseste uma outra coisa que acabou por causar alguma polémica, que foi teres dito que nós, a seleção portuguesa, tínhamos que ter humildade e percebermos que não estávamos, de facto, ao nível dos melhores. Obviamente. Por isso é que não passamos da primeira fase. Foi só por isso? Se não passarmos da primeira fase é porque não estávamos ao nível dos outros, ou que não fomos tão bons como os outros. O que é que falhou, do teu ponto de vista? Pensando agora à distância. Não quero entrar por esse caminho, mas quando as coisas não correm bem é porque as coisas não estão a funcionar da maneira que deveria. Se Portugal não tem capacidade, nós não tivemos capacidade para vencer a Alemanha, que foi o justo vencedor do Mundial, e depois não tivemos capacidade para vencer os Estados Unidos e empatamos, ganhamos ao Ghana, tivemos um pouco de infelicidade no primeiro jogo de termos jogado com 10 durante muito tempo. Isso, de certa forma, prejudicou a equipa, porque sofremos mais golos do que seguramente com os jogadores não sofrimos tantos golos, mas não julgo que não há um fator que digamos que falhou isto. Foi uma sequência de várias coisas, também houve muitas lesões, eu vinha condicionado, depois o Fábio lesionou-se depois da Alemanha, depois o Pepe levou vermelho, depois o André Almeida lesionou-se. E isso não é estranho? Não é estranho, porque é a final da época. A final da época, e as lesões aparecem sempre no final da época, que é o cansaço acumulado durante um período de trabalho longo, durante o ano, que é 9 meses, a treinar, a jogar, estágios, viagens, e isso o corpo paga. Sim, não há mas isso milagres. também acontece com as outras seleções, não é? Exatamente, mas por isso é que as outras seleções resistiram, ou estavam melhores preparadas, têm um lote de jogadores que dá a possibilidade de rodar entre eles e a equipa estar muitas das vezes mais fresca. Há vários fatores, mas se você acompanhou o Mundial, viu que não havia uma equipa com uma grande diferença para a outra.
os jogos foram competitivos, os jogos foram bastante renhidos e decifrou-se o Mundial por pequenos detalhes. Eu acho que foi isso a grande diferença. E a Alemanha, como sempre foi sempre uma seleção fortíssima e foi justo vencedor. Pois, mas também teve uma época muito difícil, não é? Como nós sabemos. Tens algum reparo a fazer à forma como Paulo Bento organizou as operações, escolheu os jogadores? Como capitão da Seleção Nacional, sentes necessidade ou obrigação de teres um olhar crítico sobre a forma como as coisas te passaram com Portugal? Não, acho que se o Mr. Paulo Bento é o selecionador, ele é que tem que fazer as suas escolhas. Obviamente, se perguntarmos backstage se concorda, nunca nós vamos concordar. Nunca. Pergunta-me a mim, pergunta aos 23 jogadores, todos têm uma opinião diferente. Todos. Politicamente, bem respondido, essas escolhas do Paulo Bento foram acertadas e ele é que decide e temos que respeitar e apoiá-lo nas suas decisões. Mas nunca houve problemas de balneário com Paulo Bento? Não, jamais. Acho que o grupo é fantástico. E como é que vocês iam reagindo perante as derrotas, os resultados que não apareciam, a pressão em Portugal, a frustração, não é pressão, é frustração. Vocês sabem tudo, através dos vossos assessores, da imprensa. Que efeito é que isto provoca nos homens? São situações normais. Eu acho que quando não se ganha, há sempre um mal-estar, um mau ambiente. Mas eu não julgo que isso seja mau, isso faz parte. Não só na seleção, aqui no Real Madrid é a mesma coisa, também podemos, o grupo fica tenso, o treinador fica diferente, todas as pessoas ficam diferentes, porque é normal. Porque é uma equipa habituada a ganhar e quando não ganhamos é normal ver esse tipo de situações. Por isso acho normal. Mas pessoalmente, tu, Ronaldo, esperavas outro desempenho da seleção? Obviamente que sim. O que é que tu esperavas? Esperava passar a primeira fase, no mínimo. Obviamente que sim. Achavas que havia equipa para isso? Havia equipa para isso, havia potencial para isso, mas nem sempre o que esperamos concretize. Por isso fiquei um pouco desiludido, eu e todos, a equipa técnica também, mas faz parte do futebol, que sirva-nos de aprendizagem para o futuro. Quando é que percebeste que estamos perdidos? Quando acabou o jogo do Ghana. Acho que foi uma esperança até mesmo ao fim? Foi até a última e a esperança sempre a última a morrer, por isso sabíamos que era uma tarefa quase impossível, mas no futebol já vi tanta coisa acontecer, porque não naquele dia? Não aconteceu, fica para a próxima. E portanto esperas continuar como capitão da Seleção Nacional? Acho que sim, pelo menos enquanto estiver disponível para jogar pela seleção, acho que isso será uma situação normal. A segunda parte desta longa entrevista a Cristiano Ronaldo será emitida amanhã no Jornal das 8. Boa noite.